Diário do Entardecer, Josué Montello. Diário do Entardecer é o terceiro volume das memórias do escritor maranhense Josué Montello, que nasceu em São Luís em 1917 e veio a falecer em 2006. Na verdade, estão fazendo 10 anos que esse escritor brasileiro faleceu. Esse é o terceiro volume, e assim como acontece nos volumes anteriores, Diário da Manhã e Diário da Tarde, Diário do Entardecer vai nos dar, através dos registros diários, né, do autor, não só o dia a dia do escritor Josué Montello, a gênese de alguns dos seus romances, que são uma das partes dos livros, das memórias, né, que eu mais gostei. Por exemplo, as suas primeiras ideias e como é que ele estava começando a trabalhar em algumas das suas obras mais famosas, como aquele que alguns consideram a sua obra-prima, Os Tambores de São Luís, que eu ainda não li, eu vou ler, e o seu romance sobre Alcântara, Noite sobre Alcântara, no qual ele está trabalhando mais ou menos quando termina esse volume, né, do diário, e que é um romance que me fez ler os outros livros do Josué Montello, Noite sobre Alcântara, e cobre o período de 1967 a 1977. Então a gente tem o registro do escritor, das obras nas quais ele estava trabalhando, as leituras que ele vinha fazendo, ele faz várias anotações de leitura aqui, é de impressionar o acúmulo de leituras desse homem, com mais de 50 anos à época em que estava escrevendo esse livro aqui, passando dos 50, entrando, né, quase nos 60, e todos os escritores e todas as obras, tanto conhecidas como autores pouco conhecidos, que ele vai divulgando para nós através dos seus registros, das suas observações, das ideias que aparecem nesses livros, ensaios, romances, memórias também. Ele era um grande leitor de memórias, o Josué. Então a gente tem essa vida dele pessoal, intelectual, né? Alguns dos episódios que aconteceram com ele, né? Fora propriamente da vida intelectual e fora propriamente do trabalho, mas que lhe acontecem, que são imprevistos, como, por exemplo, um ano em que ele ficou como reitor na Universidade de São Luís, e que aí ele teve que sair do Rio, porque ele já morava no Rio há muito tempo, já tinha a casa aqui, a família, esposa, os filhos, os netos, né? E aí ele teve que se mudar com a esposa durante um ano para ficar em São Luís, para ser reitor da universidade, assumir a reitoria lá, porque alguns amigos lhe pediram, disseram que era necessário, que precisavam dele lá, e aí ele foi, não com muito boa disposição, mas foi e deu o melhor de si, né, para fazer um trabalho, para deixar a universidade mais ou menos em ordem, né, nesse período que ele se propôs ficar, um ano apenas, e ele conta isso. Algumas das viagens que ele fez também, aquilo que ele viu, os escritores que ele encontrou. Eu não sabia que ele havia escrito um livro, por exemplo, todo em francês, que eu acho que nunca saiu em português, sobre o Stendhal. Mas também a gente tem acesso àquilo que estava acontecendo no país. O livro cobre de 1967 a 1977. Então a gente tem aqui a realidade do Brasil dessa época, ditadura, o tristemente famoso AI-5, que sai em 1968, né, o Ato Institucional número 5, de triste memória, e o que estava acontecendo com alguns dos conhecidos escritores intelectuais da intimidade e até de referência, mesmo quando não eram íntimos, eram referências nas rodas que o próprio Josué Montello frequentava, né? Como membro da Academia Brasileira de Letras. E aí ele conta as reuniões, várias reuniões que acontecem dentro da BL, a gente se sente um pouco dentro daquele ambiente, né? E fica sabendo mais ou menos quais são os tipos de conversas que os acadêmicos têm ali, pelo menos tinham, né, naquela época, não sei agora. E aí ele fica contando, né? Ele vai retratando isso pra gente, aquilo que estava acontecendo com escritores da intimidade dele e outros que não eram íntimos, mas eram conhecidos, como alguns estavam sendo embargados no seu trabalho, alguns às vezes eram obrigados a uma aposentadoria compulsória, né? Tinham que abandonar determinados cargos por causa da mudança política e por causa das tendências políticas daquele escritor.
E a gente também tem acesso nisso a algumas coisas que tocam muito de perto o Josué, que por causa de serem amigos dele, né? Ele conta muito, como a gente já acompanha nos volumes anteriores das memórias, ele conta muito a amizade dele com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. E como é que o Juscelino foi caçado nesse período, né? Como ele passou uma série de humilhações, né? Ele sofreu processo, ele teve os seus direitos políticos, né, caçados, foi impedido de exercer, né, qualquer cargo dentro da política durante esse período. E isso me tocou particularmente, não porque eu mesma seja uma admiradora especial do Juscelino Kubitschek, mas eu fiquei me lembrando da minha mãe, que era uma grande admiradora do Juscelino e que viveu esse período, né, do, da presidência do Juscelino, que ela dizia que as pessoas, os brasileiros tinham muito, né, todos eles, a geração dela, muito jovem, todos eles estavam muito esperançosos, estavam muito otimistas e muito empenhados, acreditando que o país realmente ia progredir, né? As coisas estavam acontecendo, você tinha grandes escritores naquele período, né, na primeira metade da década de 1950, até mais ou menos 1958, 1959. Então eu me lembro que ela fazia muitas referências a esse período e ela tinha uma grande admiração pelo Juscelino. Então as partes em que o Josué Montello se detém sobre a figura do Juscelino e tudo aquilo que ele passou, e inclusive a morte do Juscelino, me tocaram particularmente porque eu fiquei me lembrando das referências que a minha mãe fazia, né? Então eu fiquei pensando, poxa, se ela estivesse lendo, se ela fosse viva, estaria lendo isso, ela estaria se comovendo, porque eu estava ficando comovida. Uma outra coisa que eu gostei não só aquele acúmulo de leituras que o Montello nos revela, né? Dos autores e dos livros que ele leu, que você fica assim assombrada com a erudição desse escritor que era uma pessoa assim tão discreta, que tinha medo de noites de autógrafos. Ele sempre ficava achando que ele ia chegar na noite de autógrafo e não ia ter ninguém lá, ou que ia ter um ou dois amigos, né, para tentarem animá-lo, e que ele não ia ter mais ninguém. E sempre era um sucesso, mas ele sempre ficava com medo, ele tinha horror dessas noites. Então ele era uma pessoa assim bastante simples, a gente percebe, e extremamente talentosa e extremamente dedicada mesmo a não só a escrita como a leitura, né? O que eu acho que o grande escritor deve ser isso, deve ser um leitor. Ele não pode ser um bom escritor se ele não for um leitor. Eu não entendo, e olha que eu já vi casos, infelizmente, de alguém que se diga escritor e que não é um leitor. E a gente percebe que o Josué era um leitor. E por último, a destacar o aspecto aforístico de vários registros que ele faz no diário, né? Que eu até fiz um aperitivo literário sobre, né, um trechinho muito pequeno, e não é o único. Tem várias passagens em Diário do Entardecer que a gente nota esse toque do autor de transformar uma reflexão quase num provérbio, quase num ditado, né? Enfim, num aforismo mesmo, né? Uma reflexão que ele faz às vezes sobre uma amizade perdida ou uma amizade traída, né? Ou a questão da inveja, como no trecho que eu li, né? No aperitivo literário. Então, isso dá um toque assim muito especial e muito saboroso à leitura. Ao mesmo tempo que fica sempre interessante, você pode saltear. Na hora que você pega, você pode saltear alguns trechos e ler só essas pequenas reflexões, quase como se fosse um livro de máximas, né? Um La Rochefoucauld ou algo do gênero. Eu gostei muito, eu dei 5 estrelas para ele no Scooby e eu estou ansiosa para comprar o último volume, Diário da Noite Iluminada, que eu ainda não tenho.